Essas são pulgas sendo colocadas dentro de uma jarra. Você consegue perceber que as pulgas estão pulando acima do limite da tampa? O pesquisador fecha o recipiente e vai embora. Depois de 3 dias, ele volta e tira a tampa. Por incrível que pareça, percebe que agora nenhuma pulga está pulando acima do limite da tampa. O pesquisador ainda ousa quebrar o vidro, porém as pulgas continuam agindo como se tivessem presas. Parece haver uma barreira invisível por ali. Mas calma! Você nem percebe, mas o pecado tem te enganado como aquelas pulgas. Ele te prende e te impede de alcançar o seu verdadeiro potencial. Cada vez que você tentar pecar, você tem uma oportunidade de se aproximar mais de Deus. Não encare o resistir ao pecado como algo penoso, chato ou angustiante. Pelo contrário, se alegre quando a tentação vier e diga não. Porque ao dizer não à luxúria, à mentira, à inveja e tudo que é contrário à fé, você passa a dizer sim para Deus. E quanto mais sims você diz para Ele, mais próximo estará dele, e mais próximo estará dos seus sonhos. Porque o pecado não só suja, o pecado paralisa. E quando você está mergulhado nas práticas pecaminosas, você tem um objetivo: satisfazer seus desejos imediatamente. E nessa você acaba perdendo seu precioso tempo. Tempo este que poderia ser dedicado para algo que realmente vale a pena, para você alcançar os seus sonhos. Depois de pecar, você se culpa, se envergonha de si mesmo, afinal não conseguiu controlar a própria mão e foge de Deus. Ora, como você deseja conquistar coisas grandes na vida se não é capaz de controlar a si mesmo? Mas calma, que eu já vou te passar uma solução para isso. Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Há 2000 anos atrás, Jesus morria por amor a você. Jesus te amou quando você nem era nascido. Ele morreu por você porque ele te escolheu. Ele deseja que você seja um homem forte, um homem que consiga dominar seus impulsos, um homem que olhe para si e sinta orgulho de quem está se tornando. Eu sei que você está cansado, assim como eu estive um dia, cansado de fazer falsas promessas, cansado de dizer para Deus que não vai mais cair, e lá está você de novo. Quem vos fala ficou por longos 10 anos nessa situação. Ser um homem forte, um cristão de verdade, parecia ser apenas um sonho distante para mim. Mas a partir do momento que Deus abriu os meus olhos, tudo mudou. O processo para vencer a masturbação e o vício em conteúdos adultos foi um processo difícil, mas por fim eu venci. Eu achava que era impossível, acreditava que só conseguiria parar com essas coisas quando eu me casasse, mas não, nada é impossível quando depositamos nossa fraqueza em Deus. Vencer esses problemas, na verdade, não é tão difícil quanto parece. E se eu tivesse descoberto antes o que eu quero te revelar agora mesmo, com certeza teria vencido tudo muito mais rápido. Mas antes de eu te contar como eu venci isso de vez, deixa eu te contar uma coisa. Sabe o que eu descobri quando eu venci esse vício, esse problema que tanto incomoda muitas pessoas? Eu descobri que eu sou livre. E eu não tô falando de uma liberdade qualquer, tá? Eu tô falando de acordar de manhã e me sentir leve, de olhar pro espelho e pela primeira vez depois de muito tempo me respeitar. E isso não tem preço, cara. Porque quando você vence aquilo que te prende, você volta a sonhar, você volta a sentir. E a melhor parte, você começa a perceber que você consegue. Por mais que você já tentou várias vezes e não conseguiu, agora você consegue. Sim, assim como eu, você também consegue vencer isso. E se ninguém nunca te disse isso antes, eu vou ser o primeiro. Eu acredito em você. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Você tem tudo para ser uma pessoa forte e vitoriosa, mas como aquelas pulgas, o pecado te limita. E o diabo não vai parar de investir pesado para te derrubar, pois essa é a maior missão dele. A partir do momento que foi expulso do céu, seu objetivo não é outro a não ser destruir o homem, que foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Então tenha em mente que se você quer se livrar e vencer o vício no alto prazer e o consumo de conteúdos adultos, você precisa se preparar com as coisas da fé. É uma guerra constante e se deseja vencer tal guerra, precisa estar com as armas certas. Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E é isso que eu estou fazendo agora. Essa é a minha missão. Por tempos e tempos andei procurando como vencer esse maldito pecado e nada encontrei. Tudo que tinha na internet não passava de diquinhas fajutas que não ajudavam em nada a longo prazo. Até que me revoltei e comecei a falar com Deus e Ele começou a me direcionar. Ele começou a mostrar passo a passo o que eu deveria fazer. E foi assim, com muita dor, muita luta, mas também com a direção clara de Deus, que eu comecei
aprendi a vencer de verdade. E tudo que ele me ensinou, tudo que eu vivi nesse processo, eu coloquei sem medo do julgamento, sem papinho furado, dentro de um guia prático que eu chamei de 30 dias para vencer. O propósito desse e-book é ser direto ao ponto e nada de enrolação. São 30 capítulos que correspondem a 30 dias do mês e mais de 100 páginas de conteúdo, além de versículos, atividades, reflexões e missões práticas para você sair dessa vida de queda constante e finalmente se levantar com firmeza. Você vai aprender como fortalecer o seu espírito, como cortar os gatilhos da tentação e principalmente como se reconectar com Deus de um jeito real. Dizendo aqui, não dá para expressar o valor do conteúdo. Você vai começar a sentir orgulho de quem está se tornando. E mais do que isso, você vai viver em paz consigo mesmo e principalmente com Deus, cara. Não tem sensação melhor que essa. E eu já te adianto, eu não quero te enganar dizendo que vai ser fácil. Eu não desejo que você compre e não veja resultados práticos na sua vida. Vai ter lutas e conflitos sim, mas cara, se você aplicar o que será passado pra você de forma simples, o seu jogo vai mudar. Olha o tanto de coisa que você já tentou e não deu certo, aí se o método não funciona, teste um novo método. Se o método não funcionar, é só você pedir reembolso, mas uma coisa é certa, ele só não funciona pra quem não aplica. Pois se Jesus Cristo criou este método, como não funcionaria? Caso essa proposta seja interessante pra você, clique no link que tá aqui na descrição. Adquira o e-book e comece hoje mesmo o seu desafio. Eu estarei com você cada dia, cada capítulo, cada passo. Vamos juntos vencer isso. Assim como venci, você também pode vencer. Porque não é só sobre parar de pecar, é sobre finalmente se tornar o homem que Deus te chamou pra ser.